Hoje a gente vai resolver questões de radiciação. Vamos lá. Questão número 1. O valor numérico da expressão é... Então, ó, raiz de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Então, esse é o raciocínio para todos, né? Então, aqui vai ficar 5 mais raiz cúbica de 8. 8 é 2 ao cubo, tá? Eu não sei se vocês lembram. A gente pode simplificar aqui, ó. Vai ser 2. Mais 2 é a raiz de índice 4 de 16. 16 é 2 à quarta, tá? Simplifica, vai dar 2 também. Então, mais 2. Raiz de 81 é 9. Mais 9. Certo? Então, ó, isso aqui é igual a 5 mais 2 é 7, mais 2 é 9, 9 com 9, 18. Vamos agora resolver a questão 2. O gráfico a seguir mostra as notas das duas provas obtidas por um aluno em matemática e duas notas obtidas em língua portuguesa nesse bimestre. Então tá aqui, ó, nota da matemática e nota do português. Mzinho, P, P. Seus professores afirmaram que nesse bimestre a média de matemática e de língua portuguesa será a raiz quadrada do produto mate 1 vezes mate 2 e a raiz quadrada do produto. Então ele quer a raiz quadrada, ó, raiz quadrada do produto 4,5 vezes 8. E a raiz quadrada, isso aqui é a média de matemática. E essa daqui é a média de português. A raiz quadrada de 2 vezes 8. Ó, a média de português, 2 vezes 8 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Dessa forma, a média de matemática desse aluno será maior que sua média de língua portuguesa. Sua média de língua portuguesa em quantos pontos que vai ser maior? Aí você vai fazer aqui, né? 4,5 vezes 8 é 32 mais 4, aqui é 36, tá? Então, raiz de 36 é igual a 6. Aí, a média matemática desse aluno será maior que a média de português em... Ó, só você fazer, né? A diferença aqui, ó, é 6. Vou colocar mais bonitinho aqui, ó. Diferença entre as médias é 6 menos 4. Então, a diferença é igual a 2 pontos. Letra D. Beleza? Então, vamos resolver aí a questão 3, que dá uma boa revisão aí, né? Que N é o índice, A é o radicando e B é a raiz. Supondo que o índice pertença ao conjunto dos números naturais e o radicando, ó, o índice aqui pertence ao conjunto dos números naturais, tá? E o radicando e a raiz pertence ao conjunto dos números reais. Então aqui pertence ao conjunto dos números reais, né? Aqui também. Assinale a alternativa correta. A. Para qualquer índice, não haverá possibilidade de o radicando ser negativo? Falso, né, gente? Por que que é falso? Falso. Por quê? Já vou te falar por quê. Porque quando o índice é ímpar,
índice ímpar, o radicando pode ser negativo, tá? Beleza? Para qualquer índice, o radicando será maior que a raiz? Falso também. Por quê? Tecnicamente, quando você tem a raiz quadrada de um número, o radicando será maior que a raiz. Aí, por exemplo, você tem aqui raiz quadrada 36 dá 6. Até que se você pensar assim, raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 36 é 6. Só que você esqueceu do seguinte, se você fizer a raiz quadrada de 0,25, essa raiz quadrada aqui ó, é igual a 0,5. Então, a gente sabe que 0,25 é igual a 1 quarto. E 0,5 é igual a 1 meio. Então, esse número aqui ó, é maior. É maior. Então, quando você está trabalhando com um número fracionário aqui, com um número decimal, o radicando não será sempre maior do que a raiz, não. Muito pelo contrário, às vezes ele vai ser menor, tá? Beleza, vamos para a próxima, analisar a próxima. Para qualquer índice par, o radicando e a raiz sempre serão positivos? Verdade, né? Isso a gente viu lá na nossa aula de radiciação. É o segundo slide. Observação eu coloquei como letra A. Qualquer índice par, o radicando e a raiz sempre serão positivos, tá? Porque se o radicando for negativo, aí você tem que trabalhar no conjunto dos números complexos. E não é essa a ideia. Então, letra D, para um índice ímpar, o radicando e a raiz poderão ter sinais diferentes? Não. Não pode, tá? É falsa. A operação ilustrada pelos parâmetros da figura pode ser reescrita como A', A duas línguas, AB? Não. Também não. Vamos para a questão 4. Assinale a alternativa que contenha um resultado irracional. Ah, é fácil, né, gente? É a raiz quadrada de 2, a gente viu lá na aula de números primos. Essa daqui dava só para lembrar de cabeça mesmo, né? Raiz de 2 pertence ao conjunto dos irracionais. Metade de 2 não. Metade de 2 é um meio, né? É um número racional. Que pertence aos racionais. O quadrado de 2 é 4. Pertence aos inteiros. Que está contido aí nos racionais, né? Que está contido nos reais. O dobro de 2 é 4. Pertence também aos inteiros, aos naturais e aos racionais e está no conjunto dos números reais. Questão de número 5 diz o seguinte: calcule. Ora, só aplicar a propriedade, né? A gente sabe quando a gente tem, escrevendo no cantinho aqui, ó, a propriedade fala o seguinte: raiz de A sobre raiz de B pode ser escrita assim. Então, o que a gente vai fazer é voltar. A gente está nessa aqui, né, com a raiz grande, a gente vai voltar para pequena. Então, a gente faz raiz de 9 sobre raiz de 4. Raiz de 9 é 3. Raiz de 4 é 2. Então, 3 sobre 2, letra B. Questão 6. Vamos agora resolver a questão 7. Ele pergunta quanto que é a raiz de 5 elevado ao cubo. Lembra lá que a gente tinha aquela propriedade assim, ó? Raiz de índice n elevado a um certo m. A gente pode fazer raiz de índice n de a elevado a m. Então, você só vai aplicar aqui, ó. Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz de 5 elevado ao cubo. Beleza? Então, 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Como aqui não tem nada, o índice é 2, né?
a gente sabe que tem um 2 aqui, ó, invisível. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Você vai vir aqui, simplificar este com este. Isso daqui, ó, vai ser igual a 5 raiz de 5. Repare que esse não pode sair da raiz, porque não teve como simplificar, tá? Aí tá aí, letra C. Calcule o valor da expressão, a raiz só vai até aqui, né? Mais 0,33. Então, isso aqui é um raciocínio completamente de fração, né? Ele quer saber quanto que é 0,11 papapá, mais 1/3, que é 0,33, né? 33333, dízima periódica. A gente viu isso lá na aula de fração. Só que aí, isso até não está lá na aula, mas a gente já vai aprender aqui agora já. Como que eu faço para descobrir qual que é a fração desse número aqui, ó? 0,111, lembra que a gente aprendeu lá que pode simbolizar assim? Qual que é a fração? Isso aqui é o quê? O que sobre o que, entendeu? Então a gente vem aqui, ó, chama esse 0,111 de x. Vou pegar essa equação e vou multiplicar por 10 dos dois lados, ó. Deixa eu fazer o x menor aqui, né? Porque senão fica parecendo que é o x mesmo aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 10x. Multiplicou aqui, ó, por 10, a vírgula passa para cá, igual a 1,1, por aí vai. Agora, olha a sacada. Você vai pegar essa equação aqui que você multiplicou por 10 e subtrair dessa de cima, que é essa azulzinha. A gente vai chamar essa azulzinha aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, o valor de x, a gente chama de 1. E essa aqui de verde é a 2. Então, você vai subtrair. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 10x menos x é igual a 1,111 menos 0,1. Então, isso aqui, ó, a gente vai pegar a equação azul lá, ó. Menos x e menos 0,111, 3 pontinhos. Então, isso daqui tudo, ó, vai ser igual a 10x menos x é 9x. 1,11 menos 0,1, então a gente está tirando essa parte toda, fica só 1. Então, x é igual a 1 sobre 9. Agora tá fácil, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 sobre 9 mais 1/3. Repare o seguinte, que aplicando a propriedade que a gente aplicou no exercício anterior, bota a raiz em cima e embaixo, raiz de 1 é 1. Aqui, raiz de 1 sobre raiz de 9 mais 1/3. Então, isso aqui é igual a 1. Raiz de 9 é 3 mais 1/3. Beleza? Então, ó, 1/3 mais 1/3 é a mesma coisa que eu fazer. Vou pegar aqui só para a gente finalizar, tá? É como se eu estivesse fazendo 0,3333 mais 0,333. Então, vai dar 0,66, né? Questão de número 9. Calcule o valor da expressão. Ora, mesmo raciocínio, tá? Você vai falar aqui, ó, que x é igual a 0,443 pontinhos.
Vou chamar de equação 1. Eu vou fazer uma equação 2, que vai ser isso daqui multiplicado por 10. Então, 10x é igual a 4,444. Aí, agora, equação 2. Eu vou subtrair 2 de 1. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. 2 menos 1. Então, vai ficar 10x menos x é igual a 4,44, 3 pontinhos, menos 0,44, 3 pontinhos. Então, 10x menos x vai ser 9x. E 4 menos 0,04 é 4. Então, está multiplicando, passa dividindo, né? Ou o que a gente realmente está fazendo é dividindo os dois lados aqui por 9, né? Aí 9 com 9 é 1, então x é igual a 4 sobre 9. Agora ficou bom de fazer, né? Porque esses números é mais fácil da gente encontrar a raiz deles, né? Aí ficou assim, ó. Vou apagar este de cima aqui para não atrapalhar a gente. A gente quer achar a raiz de índice 4 de 4 sobre 9. 4. Isso aqui tudo, ó, ao quadrado. Propriedadezinha que a gente usou lá em cima vai elevar essa fração ao quadrado, então vai ficar assim, ó. A raiz quarta, raiz de índice 4, né? Raiz de índice 4 de 4 ao quadrado e 9 ao quadrado, né? Que você pega aqui e vai levar a fração ao quadrado. Quando você eleva a fração, você está elevando tanto o numerador quanto o denominador. Só que olha aqui, ó, a gente pode lembrar que o 4 é 2 ao quadrado e o 3, o 9, ó, o 4 é 2 ao quadrado e o 9 é 3 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que a raiz quarta de 2 ao quadrado e de 3 ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que multiplica lá os expoentes, ó. É a raiz quarta de 2 elevado à quarta e 3 elevado à quarta. Agora, a gente pode simplificar, até porque a gente pode pegar esse 4 e elevar a fração toda. Entendeu? Colocar só um expoente 4. Igual a gente fez aqui, ó. Não era esse, ele elevava o quadrado aqui, ele ia no numerador e no denominador. A gente pode voltar do numerador e do denominador para ele estar só do lado de fora. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que eu posso fazer isso aqui, ó, com esse e com esse. Então, isso aqui é igual a 2/3. A gente sabe que 2/3 é 0,66. Questãozinha boa, né? Vamos lá para a 10ª e última questão. Sabendo que x é igual... Deixa eu fazer uma linhazinha aqui para não... Sabendo que x é igual a 2/4 e y é igual a 2/5, qual o valor da expressão 1 menos raiz cúbica de 2/4 vezes 2/5? Lembra lá da propriedade fundamental lá, ó? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n.
Então, aqui, ó, 4 mais 5. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos raiz cúbica de 2 elevado a 9. Opa, ó, os dois aqui é múltiplo, ó. Então, eu posso dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui também, né? Certo? Ou eu posso lembrar também dessa propriedade aqui, ó. A sobre B. Opa. Você tem um número A elevado a M sobre N. Isso aqui é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a M. Então, eu vou voltar, ó. Aqui é o 3, aqui é o 9. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 2, 1 menos 2 elevado a 9 sobre 3. 9 sobre 3. Vou apagar aqui, tá, gente? Vou escrever esse finalzinho aqui de novo, ó, igual a 1 menos 2, 9 sobre 3. Então, isso aqui é igual a 1 menos 9 dividido por 3 é 3. Então, isso aqui é 2 elevado à terceira. Então, isso aqui é igual a 1 menos 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 que é 4, 4 vezes 2 é 8, menos 8. Então, isso daqui é igual a menos 7.